Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Pode a centralização dos direitos televisivos ser prejudicial para a Liga Portuguesa? Nesta edição do Jogo Económico voltamos a analisar este tema e desta vez por uma perspectiva ainda pouco explorada. A possibilidade desta centralização resultar em menos dinheiro para os três grandes e uma perda de competitividade internacional. Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico. Teremos connosco Pedro Brinca, economista e professor na Nova SBE. Já sabe, uso o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos desde já para o hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Bem-vindo, Rodolfo, mais uma vez. Nesta edição do hat-trick vamos falar dos milhões que a Federação Portuguesa de Futebol já garantiu e que ainda poderá atingir com o apuramento da seleção para o Mundial de Futebol. Sim, falamos de 56 milhões de euros. É quanto a Federação Portuguesa de Futebol pode vir a ganhar se a seleção portuguesa conquistar o Mundial de 2022 que se vai realizar no final deste ano do Qatar, depois de ter derrotado a Macedónia na última terça-feira. Portugal que vai assim para 22 anos em que não falha nenhuma fase final de um campeonato da Europa nem no mundo e tem agora aqui uma oportunidade da Federação Portuguesa de encaixar uma boa quantia. Relembro que só pela participação, ou melhor, pela entrada na fase de grupos do Campeonato do Mundo, recebe à volta de qualquer coisa, cada seleção recebe à volta de 10 milhões de euros, sendo que o prémio final ronda os 50 milhões de euros, portanto estamos a falar aqui de uma verba próxima dos 60 milhões de euros. Há depois ainda também outros valores a serem distribuídos pelos clubes, por exemplo, por cada jogador que um clube cede à sua seleção, o clube encaixa 2 milhões de euros num bolo total da FIFA que corresponde a 700 milhões de euros para este Mundial de 2022. É de facto muito dinheiro e são números que nós aproveitamos para comentar à boleia, Jorge, aquilo que é um apuramento absolutamente fundamental para a seleção portuguesa. Vamos a mais um Mundial, desta vez um Mundial de Inverno. Como é que viste este apuramento e como é que perspectivas pode ser o desempenho da seleção nesse Mundial do Qatar, no final do ano? Bem, antes de mais, cumprimentar-te a ti, José Carlos, e ao Rodolfo, agradecer mais uma vez o vosso convite. Eu diria que foi uma qualificação sofrível, não só pela qualidade de jogo que a seleção apresenta, bem como pelas opções das quais algumas muito questionáveis de Fernando Santos. Não consigo entender, por exemplo, como é que se convoca um defesa central campeão nacional e falo de Gonçalo Inácio, convoca-se para entre os 26 e vai duas vezes para a bancada quando ao mesmo tempo poderia ter feito 2 jogos pelo Sub-21, porque se não era para ser chamado, era preferível ter tido competição e ter estado no Sub-21, entre outras escolhas. Há claramente jogadores, na minha opinião, em fim de ciclo nesta seleção, mas sobretudo olharmos para os resultados, e é verdade que Portugal se qualificou in extremis depois de ter eliminado a Turquia e esta Macedónia do Norte, está na fase de grupos, vai ser cabeça de série, portanto vai cair no pote 1 e em teoria com possibilidades para seguir em frente para a fase a eliminar no último Mundial com 32 equipas e portanto os próximos campeonatos do mundo já terão 48 equipas e serão disputados em várias cidades, em vários países, e portanto Portugal cumpriu a sua obrigação. Estamos a falar da melhor geração de sempre, provavelmente, do futebol português. Estamos a falar de jogadores que estão todos a jogar no top do futebol europeu e mundial, e como tal a equipa liderada por Fernando Santos acabou por cumprir a sua obrigação, mas sem brilhantismo, quer ao nível exibicional, quer pelo facto, obviamente, de ter sido forçado a ir a play-off, quando teve uma final anteriormente no Estádio da Luz, onde acabou por fazer
se bem nos lembramos, uma exibição paupérrima. É verdade que nestes 2 jogos acabou por ser superior, fazer 2 exibições competentes, quer com a Turquia, quer com a Macedónia, e acaba por conseguir aqui o apuramento natural. Dizer só que esta vai ser a 4ª fase final de Fernando Santos, a 5ª fase final de Fernando Santos, contarmos com a Taça das Confederações, são 2 europeus, um Mundial e a Taça das Confederações, e agora um segundo Mundial. Espero que desta vez não ganhe apenas um jogo no tempo regulamentar, porque olhamos para o trajeto da liderança de Fernando Santos e em 4 grandes competições, em fases finais, Portugal tem 3, 4 vitórias no tempo regulamentar nos 90 minutos em 3, 4 grandes competições, e isto diz tudo do que tem sido a liderança de Fernando Santos, embora é verdade que conquistou a Liga das Nações e o Euro 2016. E sempre com seleções muito, muito valiosas. De resto, esta é uma seleção que vai ser das mais valiosas na fase final do Mundial, com mais ou menos um valor de mercado de perto dos 750 milhões de euros, mas esse será um número para uma das próximas edições do Jogo Económico. Rodolfo, falámos aqui da seleção, vamos agora virar agulhas para os jogadores portugueses a atuar na Liga Portuguesa e o valor de 12 milhões de euros, que diz respeito a quê? Já agora, Rodolfo. É o valor correspondente ao jogador da Liga Portuguesa que mais valorizou no mês de março, de acordo com o site Transfer Market. Falamos do jogador do Futebol Clube do Porto, o médio Vitinha, que tem tido uma ascensão... estreia pela seleção também, não é? E pela seleção, portanto a estreia no Estádio do Dragão, e que tem tido uma ascensão meteórica nesta segunda temporada no Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição, depois do regresso do Wolverhampton, onde começou por não jogar muito, mas agora tem sido aposta regular de Sérgio Conceição e tem vindo a crescer a olhos vistos. Daí também as participações nas provas europeias e agora a respectiva chamada à seleção também a contribuírem para esta valorização do médio do Futebol Clube do Porto. E, Jorge, é muito interessante que nós tivemos o ano passado o Sporting campeão e a apostar em muita juventude, e este ano o Futebol Clube do Porto parece estar aqui a repetir a mesma fórmula, também com bastante sucesso. Vitinha é o rosto principal de toda essa mudança estratégica de Sérgio Conceição relativamente à aposta nos jovens do Futebol Clube do Porto. Sim, eu diria, e olhamos para este 11, Porto e Sporting, claramente em maioria. O Sporting, aliás, é o clube com mais jogadores neste 11. Braga e Benfica apenas com um jogador, sendo que um deles, na minha opinião, está na linha limite para poder ser vendido e representar no encaixe financeiro. E falo do Rafa, que também que é o representante do Benfica neste 11. Como disse, o Benfica só tem Rafa Silva neste 11 de portugueses mais valiosos na Liga Portuguesa, e isto diz muito do que tem sido a política desportiva. Aliás, não é por acaso que olhamos para este atual plantel do Futebol Clube do Porto, e Sérgio Conceição efetivamente tem apostado mais nos jogadores da formação, mas olhamos para este 11 e estamos a falar de vários jogadores que conquistaram pelo Futebol Clube do Porto a Youth League, e portanto no seu escalão, na altura, no escalão sub-19, foram os melhores da Europa, mas já tinham sido pelas seleções nacionais e houve, essa é uma geração que de facto marcou muito, e da qual estes jogadores fazem parte, e falo de Diogo Costa, o próprio Vitinha, Fábio Vieira. Estamos a falar da seleção que foi campeã da Europa sub-17 por seleções e também sub-19, e portanto isto diz muito da qualidade que há e do talento que há nos escalões de formação, e na minha opinião não é por acaso também que o próprio António Salvador investiu, e o Braga fez um forte investimento em instalações e em criar infraestrutura para poder ter os escalões de formação e disporem de mais qualidade para dar continuidade a esse projeto. E vemos hoje Carlos Carvalhal também a apostar em muitos jovens da formação no Braga, e portanto olhamos, e isto é um tema que tem sido recorrente no jogo económico, a aposta na formação, na minha opinião. É certo que há outras fontes de receita, mas Portugal não consegue
adquirir jogadores com tanta qualidade quanto aquela que tem na sua formação, na minha opinião. É verdade que é necessário dar tempo aos jogadores, e cada jogador tem o seu caminho, não há... olhamos para o jogador mais valioso, ou um dos jogadores mais valiosos, estamos a falar de Mateus Nunes, vinha de um contexto distrital. Há outros casos como Pedro Gonçalves, que até já andou por outros clubes, como o Wolverhampton, quando saiu do Braga, depois Famalicão e vem para o Sporting. Há casos como Diogo Costa e Vitinha, que são da formação do Futebol Clube do Porto, chegam à equipa principal e acabam por ser aposta de Sérgio Conceição, e portanto não há apenas um caminho, mas uma coisa é certa: há muito talento no futebol português, há muito talento nos escalões de formação dos vários clubes no futebol português, e essa é uma das principais saídas para o sucesso do futebol português. E de resto, para complementar essa informação, provavelmente falaste aí do Wolverhampton. O Wolverhampton deve estar arrependido de não ter acionado a cláusula de compra de Vitinha, do passe futebolístico de Vitinha, que era de 20 milhões de euros. Já agora dar só mais um valor: o 11 português mais valioso da Liga Portuguesa vale 202 milhões de euros, é uma avaliação do Transfer Market de março já deste ano. Rodolfo, passamos para o último número deste hat-trick, que tem a ver ainda com o Futebol Clube do Porto. Falamos de 40 milhões de euros. É o valor do empréstimo obrigacionista lançado pela Futebol Clube do Porto SAD na última semana, sendo que parte desta operação será para fazer face a problemas de tesouraria, e isto vem de encontro àquilo que falámos numa recente edição do Jogo Económico, da diferença gigantesca entre o ativo e o passivo da SAD do Futebol Clube do Porto, e vemos novamente aqui este problema com este empréstimo obrigacionista. Nem sempre as participações na Liga dos Campeões, e agora o facto de até do Futebol Clube do Porto já estar livre do fair play financeiro da UEFA, não ameniza, não é? Mas mesmo assim, as dificuldades financeiras têm que ser compensados, os valores têm que ser compensadas de alguma forma. Jorge, como é que viste este lançamento do empréstimo obrigacionista? Naturalmente, com as torneiras dos bancos fechadas, os clubes têm que recorrer a este instrumento, provavelmente demasiadas vezes do que aquelas que deveriam fazê-lo, mas de qualquer forma o interessante também aqui é nós podermos ter ouvido as palavras de Fernando Gomes relativamente àquilo que é a finalidade deste empréstimo. Sem rodeios, Fernando Gomes disse com todas as palavras que deve-se a uma dificuldade de tesouraria da Futebol Clube do Porto SAD. Sim, a verdade é que os três grandes emitiram recentemente empréstimos obrigacionistas, e portanto isso não é surpresa para nenhum adepto do futebol português. Alguns com maior ou menor sucesso, a verdade é que conseguiram atingir os números a que se propuseram. Agora, é bom frisar que o Futebol Clube do Porto, neste momento, se em termos desportivos as coisas têm corrido bem a Sérgio Conceição, a verdade é que em termos financeiros estamos a falar do Porto, que foi intervencionado pela UEFA ao abrigo do fair play financeiro, como sabemos, que tem tido e é assumido, tem tido muitas dificuldades até de tesouraria, e mais uma vez essas declarações de Fernando Gomes o vêm comprovar, e daí também provavelmente esta aposta de Sérgio Conceição na formação também não tem a ver só com o talento e qualidade dos jogadores que tem. Tem a ver com uma necessidade, não é? Também com uma necessidade. É bom recordar que na primeira temporada de Sérgio Conceição, que acabou até por ser campeão, o reforço foi Vanan, que vinha do Feirense, a memória não me falha, e portanto isto diz tudo do que tem sido as dificuldades financeiras do Futebol Clube do Porto, e provavelmente poderá estar em causa até sustentabilidade para o futuro do clube, e nesse sentido acaba por ser a confirmação, estas declarações de Fernando Gomes e este assumir que se trata de um empréstimo obrigacionista para combater despesas de tesouraria, acaba por ser o confirmar daquilo que todos já tínhamos percebido, que o Futebol Clube do Porto, em termos financeiros, não tem estado ao nível do que está em termos desportivos. E a agravar essa situação está também a situação dos jogadores que acabam por sair e que acabam por não renovar contrato, e deverá acontecer o mesmo no final desta época, por exemplo, com Chancel Mbemba, que é só um dos titulares deste Futebol Clube do Porto, que é precisamente líder do campeonato. Rodolfo, muito obrigado. Voltas para a semana com mais números neste Jogo Económico. O Jorge vai continuar connosco para a segunda parte do programa, onde vamos falar da centralização dos direitos televisivos, numa perspectiva pouco debatida.
até o momento. É já a seguir, não perca. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A centralização dos direitos televisivos em Portugal é vista como essencial para o crescimento do futebol português. Que impacto vai ter esta centralização na competitividade do nosso futebol? Para responder a estas e outras questões, temos connosco Pedro Brinca, economista e professor da Nova SBE. Muito obrigado, Pedro, pela presença neste jogo económico. Nós, de tempos a tempos, voltamos a este tema da centralização dos direitos televisivos, no fundo, para olhar para o cenário todo, olhar para todas as perspectivas e todas as opiniões que estão em cima da mesa relativamente àquilo que é, para o futebol português, um mundo absolutamente desconhecido que tem a ver com a centralização dos direitos televisivos. Pedro, deixa-me só fazer aqui uma introdução relativamente àqueles que são alguns dados da Liga Portugal relativamente a este tema. De resto, o último anuário da Liga Portugal dedica alguns parágrafos à centralização e àquilo que o futebol português poderá ganhar com essa centralização dos direitos televisivos. A Liga perspectiva aqui um valor compreendido entre os 275 milhões e os 325 milhões, algo que se traduz numa valorização relativamente aos atuais direitos entre 56% e 85%, face, portanto, ao que está atualmente em vigor. Pedro, a perspectiva relativamente a este estudo, vocês fizeram um estudo, agarraram em alguns dados, mas não têm propriamente conclusões muito positivas para aquilo que poderá ser a centralização destes direitos, correto? Correto. Aliás, a questão da centralização a mim causou-me alguma preocupação, porque acho que de facto que não será boa, ou pelo menos com os dados que existem, não será boa para o futebol português e para a competitividade do futebol português, nacional e internacional. Eu já ouvi essas valorizações, estamos a falar dos 275, 300 milhões, a empresa, a UI, que fez o estudo para a Liga, e esse estudo ainda está no site da Liga, também deu uma entrevista há pouco tempo a falar de 325, 350 milhões que podem valer os direitos televisivos. Quer dizer, sem uma estratégia comercial subjacente, sem explicarem às pessoas de onde é que esses milhões todos vêm, esses números valem o que valem. Podiam dizer que eram 500 milhões, podiam dizer que eram 1.000 milhões, quer dizer, não se percebe onde é que... Ou seja, Pedro, centralizar por centralizar não vai dar bom resultado, é isso? Existe uma ideia, de facto, que centralizar, só pelo ato de centralizar, haver uma negociação centralizada, se consegue atingir um bolo maior que aquele que se conseguiria com individual. Existe essa ideia, mas vamos a números, ok? Vamos a factos, e vamos ver o que é que a realidade nos diz acerca disso. É verdade que em Espanha, em 2015, decreto real obrigou à negociação centralizada em Espanha, e as receitas dos direitos televisivos em Espanha aumentaram mais de 50%. É verdade. Mas também aumentaram na mesma ordem de grandeza na Liga Inglesa, nesse período, que já tinha os direitos centralizados. Na Alemanha ainda aumentou mais do que isso, e já tinha os direitos centralizados. E sabe qual foi a liga onde aumentou mais entre o ciclo que estava em vigor em 2015 e o que seguiu? Sabe qual foi a liga onde aumentaram mais as receitas de todas as ligas? Foi na Liga Portuguesa, com a negociação individual, em que aumentou 105%, se não estou em erro. Ou seja, não há evidência empírica nenhuma que eu encontre que me diga que centralizar aumenta o bolo de forma significativa. E esta nuance do aumentar de forma significativa não é inocente. Porquê é que eu digo isto? A partir do momento que a negociação é centralizada, tem que haver um modelo de distribuição. E no próprio preâmbulo que acompanha a publicação do decreto-lei que impôs a negociação centralizada em 2021, está lá explícito que um dos objetivos da lei é atingir rácios entre aquele que ganha mais e o que ganha, e o médio ou o que ganha menos, comparáveis àqueles de Espanha, ou de Itália, ou de França, não é? Estamos a falar de passar de 15 para 1 para talvez 2, 3 para 1, ok? Vamos a cenários. Se a centralização não aumentar as receitas, é óbvio que o modelo de compressão de distribuição de resultados vai levar a que os grandes fiquem com menos para compensar os pequenos. Isso não há dúvida nenhuma. Aumenta a competitividade do futebol português? No curto prazo, sim. É óbvio. Então, os pequenos terão 2, 3, 4 vezes mais receita que o que tinham antes. Sem dúvida, não é? Mas vai ser à custa, se não aumentar o bolo por via da centralização,
vai ser à custa dos clubes grandes. E porquê é que isso é um problema? Isso para mim é um problema por uma coisa muito básica, é que Portugal, sistematicamente ao longo do tempo, tem tido uma importância internacional muito acima daquela que seria de esperar. Veja-se, por exemplo, com a Holanda, que tem os direitos centralizados, ou a Bélgica, que tem os direitos centralizados. A Bélgica é a seleção número 1 do ranking da FIFA, tem 11 milhões de habitantes com muito mais poder de compra. A Holanda tem 17 milhões de habitantes com muito mais poder de compra. Tem um conjunto de clubes com tradições fortíssimas no futebol nacional e internacional. E, por um lado, nem geraram o volume de receitas que nós conseguimos gerar no último acordo, e, por outro, os clubes, regra geral, na Bélgica então, não têm qualquer expressão internacional. Porquê? Porque eles dividem os ovos todos pelos cestos todos. Portugal tem sobrevivido em termos de competitividade internacional, à custa de, sim, somos 10 milhões de ovos mais pequeninos, ok? Mas são 10 milhões de ovos metidos em 3 cestas. Porque os 3 grandes representam 94,5% de todos os adeptos. Absolutamente esmagador o peso dos 3 grandes. Para nós ativarmos 94,5% da massa adepta, temos 3 clubes. Isto não se encontra em quase mais nenhum clube na Europa nem do mundo. E por isso é que em muitos países faz sentido a centralização. Faz sentido a centralização em Inglaterra, porque quando ganha o Leicester, temos uma cidade de 400 mil ou 500 mil pessoas que é ativada, porque as pessoas lá são bairristas, mas não é essa a nossa realidade. Moreira de Cónegos tem 5 mil habitantes. Nós mandarmos 6 milhões de euros de direitos por ano para Moreira de Cónegos é mais caro do que pegar em cada habitante de Moreira de Cónegos e de mandar-lhes todos os anos uma semana de férias para Punta Cana com tudo pago. É esta a dimensão do futebol português que as pessoas parece que não têm noção. Agora, se me disserem assim, eu não quero saber da competitividade internacional do futebol português, da performance que Benfica, Porto, Sporting e até Braga e quem lá vá tenha na competição com todas as equipas. A única coisa que me interessa é haver mais incerteza nos jogos a nível nacional. Então aí não há dúvidas. Aí estamos todos juntos e achamos que a centralização é o melhor. Mas não se esqueçam de uma coisa, que é, à custa da perda de performance europeia das equipas que tipicamente vão às competições europeias, também vai haver uma diminuição brutal de receitas. A Liga Portuguesa tem mais do dobro da média do peso das receitas das competições europeias no total das ligas nacionais. São mais de 20%. A segunda liga em que isso mais acontece é a belga, com 12%. Ok, nós vamos ter, de facto, um futebol mais competitivo nacional, mas, seguramente, com menos dinheiro no total, e será um nivelamento por baixo. Isso é, Pedro, isso que me parece. E já lá vamos a esse nivelamento por baixo e também relativamente àquilo que serão as perdas de receitas da Liga, aquilo que este estudo perspectiva relativamente às perdas, mais especificamente para os 3 grandes, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Para já também introduzo o Jorge Faria de Sousa nesta conversa. Jorge, como é que vês, nós aqui no Jogo Económico tentamos olhar para todos os ângulos relativamente àquilo que é a centralização dos direitos televisivos. Ainda há poucos programas tivemos precisamente o responsável pelo estudo da Liga Portugal, pelo anuário da Liga Portugal, o Miguel Farinha da UI, a explicar por que motivos é que, de facto, a centralização é importante para o futebol português. Como é que tu vês este tema, também à luz desta perspectiva, deste estudo que estamos hoje a debater? Antes de mais, cumprimentar o professor Pedro Brinca por partilhar connosco este programa. Deixar, antes de mais, desde logo um alerta, se olharmos para a história recente dos direitos televisivos, e o professor Pedro Brinca falava aqui dos 3 grandes e da importância dos 3 grandes, os 3 contratos somados daria qualquer coisa como 1.500 milhões de euros. É certo que foram contratos negociados e assinados por 7 épocas, se a memória não me falha, ou 10 épocas, mas a verdade é que os 3 grandes têm um peso brutal e na altura até houve, por assim dizer, uma certa guerra para ver qual dos 3 é que ficava com o contrato melhor. O melhor contrato. Em 2019 eram 73,3% das receitas. Exatamente, e tem uma importância muito grande, basta ver, aliás, que os 3 grandes, se a memória não me falha, já anteciparam receitas das transmissões televisivas e, portanto, não foi nem um nem dois, foram os 3, até devido ao facto das circunstâncias financeiras que os clubes viveram recentemente. Em segundo lugar, dizer que necessariamente eu acho que a centralização dos direitos ao nível interno vai fazer com que tenhamos uma liga mais competitiva com plantéis dos Tondelas, do Vizela,
o Aroca, a ter provavelmente plantéis de maior competitividade, plantéis com melhor qualidade, com mais talento, com maiores orçamentos, e que levará, obviamente, a um aumento da competitividade. E se olharmos para a nossa liga, a verdade é que, tirando o Gil Vicente, que está a ser uma absoluta surpresa esta temporada, que soma mais de 40 pontos, mesmo o Vitória de Guimarães julgo que ainda não atingiu essa marca dos 40 pontos, estamos a falar entre o último e o sexto, as equipas todas muito próximas, e portanto o que me leva a crer que temos claramente uma liga nivelada por baixo. Jorge, diz-me só uma coisa, depois já continuas a tua ideia, mas eu queria só que me respondesse a isto. Acreditas que uma maior competitividade desses clubes e de alguns desses clubes que mencionaste vai trazer necessariamente uma maior incapacidade dos clubes com maior capacidade de estar nas ligas europeias? Portanto, vamos ter um nivelamento por baixo e uma perda de competitividade relativamente, nomeadamente aos três grandes, que estão mais habituados às grandes competições internacionais? Eu acho que neste momento estamos nivelados por baixo, porque há um fosso gigante entre os três grandes e o Braga e as restantes equipas, e basta olhar para a pontuação. Como disse, a exceção é o Gil Vicente, mesmo a pontuação do Vitória Sport Clube está muito aquém das expectativas e ainda está em sexto lugar, e portanto com dificuldades até para garantir o acesso às competições europeias. Agora, em última análise, com a perda de receitas dos três grandes, com a centralização dos direitos, pode levar a que as nossas equipas que vão para as competições europeias aí sim percam competitividade à escala europeia. Mas eu acho que quando se fala da centralização dos direitos, temos que discutir uma data de outros assuntos, que é o que é que se pensa fazer relativamente à marca Liga Portugal, o que é que se pensa fazer relativamente ao futebol jogado, se os treinadores têm ou não um papel importante na forma como as equipas jogam, como queimam tempo, o pouco tempo útil de jogo, e aliás na minha última participação aqui no Jogo Económico abordámos precisamente esse tema, por todos esses aspectos, a questão do Conselho de Disciplina demorar meses a tomar qualquer decisão, os castigos demorarem meses e às vezes castigos de jogos numa época só são cumpridos na época seguinte, porque efetivamente o Conselho de Disciplina demora imenso tempo a decidir. Há muito por fazer no futebol português, porque se queremos ter efetivamente uma liga com centralização dos direitos, mas sobretudo uma liga que seja comercializável e que haja interesse noutras geografias e um pouco, sobretudo na Europa, de adquirirem os nossos direitos televisivos e as transmissões dos nossos jogos, há muito por fazer na liga, e isso tem que haver uma profunda reflexão muito antes de tomar qualquer decisão relativamente à centralização dos direitos. Exato, portanto há muito por fazer antes da centralização pela centralização, como já tínhamos falado no início da nossa conversa com o Pedro Brinca. Pedro, há um dado muito curioso relativamente ao estudo que apresentaram, relativamente àquela que se perspectiva como a quebra de receita anual, caso exista uma centralização dos direitos televisivos, de momento. É assim, obviamente que o primeiro problema que existe é encontrar dados comparáveis, não é, dos três grandes para atribuir valores, para depois percebermos, fazendo simulações, o que é que vai acontecer consoante o bolo aumente 10%, aumente 20%, aumente 50%, para percebermos, fazemos as contas todas, não é? O número a que nos agarramos foi 73% dos 172 milhões que foram distribuídos em 2018-2019. Escolhemos a época 18-19 por uma razão, porque é a época pré-Covid, para limpar um bocado o efeito do Covid e não misturarmos as coisas. Mas isto decorre essencialmente do facto de que, se a centralização não trouxer um aumento significativo de receitas, vai haver sempre redistribuição dos clubes grandes para os clubes pequenos. Para que isso não aconteça, tem que duplicar, chegando perto dos 300 milhões que estavam a referir. Mas eu gostava de pegar uma coisa que o Jorge falou, que é a questão da transformação do futebol português. E eu acompanho o Jorge em tudo aquilo que ele disse. Nós temos todos esses problemas. A única questão que eu gostava de adicionar é que mesmo que a gente resolva esses problemas todos, eles não são monetizáveis. O português já paga, em percentagem do salário médio, o futebol mais caro da Europa. Nós podemos resolver esses problemas todos, Jorge, mas não vais conseguir cobrar mais dinheiro aos portugueses. Talvez na parte da publicidade possa ser feita alguma coisa, mas na parte das subscrições seguramente que não. Ok? Isto em termos de... Sim, basta olhar neste momento, desculpa interromper, basta olhar neste momento para a diferença entre os dois operadores no mercado, em que cada um
tem sensivelmente 4 ligas e uma competição europeia, 4 ligas europeias e uma competição europeia, e ver a diferença de valores praticados por um operador internacional e por um operador que é nacional. Claro. Ou seja, na minha perspectiva, mesmo resolvendo estes problemas todos, esse acréscimo nunca será monetizável, porque para ser monetizável as pessoas têm que pagar mais e as pessoas já pagam mais em percentagem de salário da Europa toda. Ponto 1. Ponto 2, em termos de receitas de direitos televisivos, e aqui já inclui o market pool da UEFA, Portugal só fica atrás de Espanha e de Inglaterra. Per capita em paridade de poder de compra. O que significa que, quer dizer, já fazemos muito, não é? E a pergunta é, e é bom lembrar que nestes números estão incluídos aquilo que a Inglaterra faz, direitos internacionais, que é para 50% do total, e Espanha idem, ok? Por isso vejam onde é que nós já conseguimos com a negociação individualizada. Mas depois há uma terceira coisa, que é o segmento internacional. E nós no segmento internacional há margem, que é aquilo que tu estavas a falar, vender os direitos para fora. Mas que margem é que existe? Nós neste momento devemos fazer... É porque a margem é reduzida, não é? É isso que eu vou dizer. Reduzido. Vocês pensem, peguem nos top 6 de Inglaterra, nos top 3 de Espanha, nos top 3 de Itália, top 2 de França, top 2 da Alemanha. E vocês enchem um calendário completo no fim de semana com jogos. E não conseguem colocar um Braga Guimarães. Desculpem, mas não conseguem. E o mercado internacional não funciona do tipo, o Valência com o Atlético está muito caro, está a 20 euros, vou ver o Braga Vizela que está só a 10. Isso não existe, ok? A Bundesliga não vendeu os direitos, não é vendeu por pouco, não vendeu, 0, nem 1 cêntimo. Receberam pelos direitos para o Norte da África e Médio Oriente, ok? Nós somos uma liga Tier 2. E para competirmos nos mercados internacionais, temos de ser uma liga Tier 1. E enquanto o grosso da competitividade das equipas nacionais estiver no mercado interno, nós somos um mercado de 10 milhões. E para verem o absurdo desta situação, a Baviera tem 13 milhões de habitantes. Porquê é que também não pensam em pegar no Bayern de Munique e cortar lá as postas para aumentar a competitividade do futebol na Baviera? Era uma ideia um bocadinho, pronto, se calhar estranha, não é? Mas, quer dizer, eles até são mais, são 13 milhões. O que é que aconteceria ao Bayern de Munique se fizessem isso? Pedro, deixa-me só colocar aqui uma questão. Relativamente àquilo que é a competitividade dos mais pequenos, eu acho que uma das questões que se coloca sempre que existe esta discussão da centralização passa sobretudo pela forma como nós vamos fazer com que os emblemas mais pequenos ganhem mais dinheiro e se tornem mais competitivos. Pedro, vê algum caminho para chegar a esse ponto? Nós não temos um país que sustente isso. Tondela tem, eu sou de Tondela, joguei futebol nos séniores de Tondela, tenho um carinho grande pelo Tondela, 2 anos nos júniores, 2 anos nos séniores, sou tondelense, de coração, mas Tondela o concelho tem 16 mil habitantes, não cabe em meia bancada do Estado da Luz. Como é que um clube destes suporta em termos comerciais, de market share de televisão, merchandising, match day revenue, o que quer que seja? Quer dizer, as pessoas vivem um bocadinho na lua, é um bocadinho como aquilo que eu lhe disse há bocado. Moreira de Cónegos, ao passar a receber 3 vezes mais o que recebe de direitos televisivos, é mais barato mandar cada habitante de Moreira de Cónegos uma semana de férias para Punta Cana com tudo pago, voo incluído. É disto que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar de Leicester, que foi campeão em Inglaterra, tem 400 mil habitantes. Nós não estamos a falar de Bayern Munique, que tem 16 milhões de adeptos, num país de 80 milhões. Sim, relativamente àquela ideia que estávamos a falar há pouco, da perda anual na quebra de receita de Benfica e Futebol Clube do Porto e Sporting, a quebra de receita anual com a centralização, de acordo com o vosso estudo, seria entre 10 a 25 milhões de euros por ano. E depois há aqui um dado muito interessante também que gostaria de ouvir já para finalizar, estamos no final mesmo da segunda parte do jogo económico, que era que para que nenhum clube fosse prejudicado relativamente ao valor que já recebe atualmente pelo valor dos direitos televisivos, esse bolo teria que crescer 49%. Ora, isto numa situação em que já estávamos a sair de uma pandemia já seria difícil, com o contexto de confronto bélico na Ucrânia prevê-se provavelmente uma recessão forte, portanto este é um cenário completamente improvável. Parece-me pouco provável, mas mais importante que isso, porque para trazer alguma honestidade intelectual ao debate, obviamente que podia-se pôr a questão de que, ok, centralizou-se, não se gerou tanta receita, mas se tivesse sido individual, a queda de receita ainda seria superior. Quer dizer, esse argumento é admissível. Mas a questão é que eu gostava de ver evidência que, de facto, a centralização traz mais. Nós temos, por exemplo, agora aqui em Espanha, por exemplo, o Real Madrid a ter providências cautelares à Liga Espanhola, por eles querem alienar 20% ao que é um fundo americano, temos, quer dizer,
E vamos criar um monstro, que são estas empresas que vão começar a surgir como a empresa que vai negociar os direitos. E não é só uma, já estão a ser criadas mais. E quanto é que vão custar essas estruturas todas? Quer dizer, sinceramente, não vejo, num país com a nossa dimensão, acho que o nosso caminho, por mais que nos custe, e aqui já é uma posição mais normativa do que propriamente positiva no sentido empírico, é o seguinte: em 24, 25, a Liga dos Campeões vai ser alargada a fase de grupos para o dobro dos jogos. Vai passar de 6 para 10, com mais 2 eliminatórias para as equipas que ficarem. A tal Superliga Europeia, não é, Pedro? E é aí que nós queremos estar. É o caminho. É aí que nós queremos estar. Porque no dia, veja bem isto, no dia em que a competitividade do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, ou do Braga, não depender do mercado de 10 milhões de habitantes, mas no mercado de 441 milhões de habitantes, que é o mercado da Europa, e aí sim faz sentido haver centralização, porque para ativar o continente, quer dizer, o Bayern Munique tem 16 milhões de adeptos, mas 16 milhões de adeptos é o quê? 5% da população da Europa? Aí sim, nós não temos nenhum Benfica na Europa, com 40 e tal % de adeptos, não é? Ou seja, quando os orçamentos destas equipas dependerem, sim, do mercado em que elas operam na sua maioria, aí volta a haver esperança para clubes portugueses poderem um dia ganhar o título europeu. Agora, se nós voltarmos a um esquema em que, lembrem-se disto, Benfica e Porto, em 2018-19, tinham menos de metade das receitas, ok? Que a média dos segundos classificados da fase de grupos da Champions. Menos de metade da segunda fase. E o que é que nós vamos fazer? Ainda vamos tirar mais receitas aos grandes. Pedro, e muito rapidamente, mesmo já para terminar esta segunda parte, como é que vê este desejo da Liga Portugal, nomeadamente Pedro Proença, em antecipar essa centralização? Eu aí tenho uma posição um bocadinho mais neutra, porque eu acho que do ponto de vista comercial, quer dizer, antecipa, há uma compensação pelos direitos que depois já não vão ser cobrados, tem que haver uma renegociação com o próximo contrato. É uma questão financeira, uma operação financeira. O que eu questiono é precisamente a questão da centralização e da redistribuição. Eu tenho medo que nós percamos o comboio da Europa e nos leve à belgificação do futebol português. E com uma ressalva, é que a Bélgica resolveu o problema deles, juntando-se à Holanda e criando agora uma liga holandesa / belga, num mercado com 27 milhões de habitantes, com um elevado poder de compra. Não é? Se nós nos tornarmos na Bélgica, vamos fazer o quê? Vamos para a Liga Espanhola? Exato. São reflexões muito interessantes. Pedro, eu gostaria de lhe agradecer muito a presença neste Jogo Económico e convidá-lo para estar connosco numa das próximas edições para falar deste ou de outros temas. Muito obrigado pelo contributo e por esta reflexão relativamente àquilo que é um tema que nós consideramos absolutamente primordial para aquilo que é o futuro do futebol português. Mais uma vez, Pedro, obrigadíssimo por estar connosco no Jogo Económico. Já a seguir, passamos então para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas do nosso comentador, Jorge Faria de Sousa. Jorge, nesta terceira parte do Jogo Económico e mais concretamente para o número, continuamos a falar da Seleção Nacional. O teu número para esta semana, o 12. Sim, é o número incontornável desta semana. Portugal acabou com maior ou menor dificuldade, cumprindo, como eu disse há pouco, a sua obrigação, acabou por conseguir a 12ª qualificação para uma fase final consecutiva de uma grande competição, desde o Mundial de 98, da França 98, que Portugal, como nos recordamos, tem estado em todas as fases das decisões, tem estado na elite do futebol europeu e mundial. Espero que com um desfecho melhor do que o último Campeonato do Mundo disputado na Rússia, um Campeonato do Mundo que ficará sempre marcado por muita polémica pela realização no Qatar e as condições que acabou por ser feita essa votação na altura pela FIFA, até em termos judiciais com essa envolvência, mas sobretudo destacar esta competência das várias seleções ao longo dos anos portuguesas e os vários selecionadores que conseguiram levar Portugal a estar sempre nestas fases finais. Será a 12ª e espero que Portugal finalmente possa conquistar um campeonato do mundo. O teu protagonista para esta semana é um dinamarquês que fez um regresso absolutamente impressionante. Sim, obviamente. Tinha que ser Christian Eriksen. A verdade é que depois de que todos nós no mundo inteiro, ao ver as imagens do que sucedeu no Campeonato da Europa, que se realizou em 2021,
e onde até estava em causa a possibilidade da não continuidade da sua carreira por motivos de saúde, como sabemos, e por isso acabou por ser a figura da semana, na minha opinião, porque regressa à sua seleção. O Dinamarca já estava qualificada para o Campeonato do Mundo. Christian Eriksen, que se transferiu, como sabemos, para a Premier League e está ao serviço do Brentford, e já soma 111 internacionalizações, 38 golos, e portanto uma das principais figuras da seleção dinamarquesa, mas a verdade é que regressa para disputar 2 jogos de preparação para o Campeonato do Mundo, frente à Sérvia e frente à seleção neerlandesa, e em 2 jogos nos quais não fez os 90 minutos, num jogou 45 minutos e no outro, com a Sérvia, já jogou 79 minutos, acabou por fazer 2 golos. E portanto saudar aqui este regresso do Christian Eriksen, ele que é um craque, como vimos e como pudemos assistir ao longo da sua carreira, quer na Premier League, quer ao serviço depois no Tottenham, quer depois no Inter, mas sobretudo ao serviço da seleção, voltou a demonstrar a sua qualidade e o seu talento. Jorge, muito obrigado pela presença neste programa. As últimas palavras do programa desta semana vão precisamente para o João Marcelino. O João deixou de fazer parte do painel do Jogo Económico para assumir novos desafios profissionais. Foram, de facto, 4 anos de programas com o precioso contributo do João Marcelino. Em meu nome e em nome de toda a equipa do Jornal Económico e do Jogo Económico, deixo um grande abraço ao João Marcelino e muitas felicidades para as novas funções. Termina aqui mais um Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.